Ele não estava procurando por ninguém naquele dia. O milharal balançava com o vento, e a solidão era a única companhia que aquele fazendeiro conhecia há anos. Mas tudo mudou quando uma mulher perdida cruzou seu caminho. E pela primeira vez, desde que perdeu tudo, ele sentiu algo renascer dentro do peito. Ele só não sabia que aquele encontro mudaria o destino dos dois para sempre. O milho já passava da altura do meu peito quando eu encontrei ela. Era fim de tarde, aquele horário que os velhos da roça chamam de hora da sombra comprida, quando o sol fica mais baixo e a luz entra de lado, deixando tudo com cor de coisa antiga, de fotografia desbotada. O vento corria por dentro do milharal e fazia as folhas se esfregarem umas nas outras, aquele som seco que parece sussurro de gente conversando baixo. Eu estava revisando a cerca do lado norte da propriedade, o alicate na mão direita, os arames ainda úmidos do orvalho da manhã que o sol não tinha secado por completo, quando Faísca parou de repente. Parou como quem bate num muro invisível. Faísca é velho. Já não corre como antes. Os quadris travam quando o tempo fecha, as patas dianteiras às vezes deslizam no barro. E já não enxerga como antes, os olhos cobertos por aquele véu esbranquiçado que vem com os anos. Mas o nariz, esse ainda funciona como no primeiro dia. E alguma coisa que não é nariz nem olho, alguma coisa que os cachorros velhos desenvolvem com o tempo e que os homens velhos perdem, isso nele ainda funcionava perfeitamente. Ele ficou rígido, não o tipo de rigidez de quando ele fareja uma paca ou sente cheiro de cobra. Era outra coisa. Era o tipo de imobilidade que antecede uma decisão. Então, rosnou. Não latiu. Rosnou. Há diferença. Latido é aviso. Rosno é avaliação. O cachorro que rosna ainda não sabe o que vai encontrar, mas sabe que é algo que precisa de cuidado. Senti um aperto no peito que não soube explicar direito na hora. Aquele tipo de aperto que não é dor, não é medo, é mais um acender, como quando você liga uma lamparina velha e ela chama e você não sabe ainda se vai pegar fogo bem ou apenas fumegar. O que foi, velho? Falei baixo, quase no tom que a Vera usava quando um de nós acordava no meio da noite sem motivo aparente. O milho se mexeu. Não com o vento eu conheço. Ele vem de norte, varre as fileiras no sentido certo, faz um movimento uniforme que parece maré. Aquilo era diferente. Era um mexer com intenção, com direção, com peso de corpo. Fiquei parado. Larguei o alicate devagar, sem barulho, deixei ele pousar na grama. Escutei. Foi quando ouvi. Respiração. Fraca, irregular. Com aquela qualidade de quem está tentando controlar o ar para não ser ouvido, mas já não tem mais fôlego suficiente para conseguir. Dei um passo devagar. O cascalho fino que eu tinha espalhado na beira da cerca fez um barulho que me pareceu enorme, mas não foi. O coração batia diferente, não acelerado, mas atento, como quando você sente que o próximo segundo vai ser um divisor. Afastei 2 hastes de milho com a mão aberta, devagar, como quem abre uma cortina sem querer acordar ninguém. Ela estava ali, agachada no chão entre as fileiras, num espaço pequeno demais para ser confortável, os joelhos dobrados e apertados contra o peito, os braços abraçando o próprio corpo por cima dos joelhos, como se estivesse tentando impedir que ele se desmontasse por conta própria. O cabelo escuro, comprido, estava grudado no rosto, metade suor, metade terra. A roupa, uma blusa bege e uma calça escura, estava suja de barro seco nas partes de baixo, como se ela tivesse caído, ou engatinhado, ou passado tempo demais no chão. Um pé estava descalço, a sandália estava caída ao lado, o velcro aberto. Quando me viu, ela congelou. Não foi o congelamento de quem leva susto, foi o congelamento de quem já esperava o perigo e finalmente o viu chegar. Uma diferença sutil, mas que muda tudo. Susto
é involuntário. Aquilo era reconhecimento. Os olhos. Nunca vou esquecer aqueles olhos. Olhos escuros, fundos, com um brilho que não era de lágrima, era de coisa viva demais perto do limite. Olhos de bicho encurralado que já não tem mais saída e sabe disso. E mesmo assim, ainda está calculando se existe alguma que não foi vista ainda. Calma, eu disse, levantando as duas mãos devagar, palmas abertas, o gesto mais antigo do mundo para dizer que não há arma, não há intenção ruim. Eu não vou te machucar. Ela não respondeu. A respiração ficou mais rápida, mais rasa. Fiquei olhando para ela, tentando entender o que eu estava vendo. Tinha alguma coisa familiar naquela postura, não no rosto, não nos traços, mas naquele jeito de estar. Aquele jeito de ocupar o mínimo de espaço possível. Aquele jeito de quem aprendeu que existir pequeno é mais seguro do que existir de verdade. Foi quando vi o tornozelo, inchado, roxo de uma cor específica, aquele roxo azulado que só aparece quando o machucado é recente e interno. Ela tinha se machucado correndo ou fugindo, que são coisas parecidas, mas com motivos muito diferentes. Me agachei devagar, mantendo distância, como faz com um animal que ainda não sabe se você é amigo. Minha casa fica ali. Apontei para o telhado que aparecia acima do milharal, o telhado de zinco velho que a chuva de fevereiro passado tinha feito barulho o dia inteiro. Você pode descansar, comer alguma coisa, só isso, sem mais nada. Ela continuou me olhando. Tinha uma qualidade naquele olhar que me incomodou e me comoveu ao mesmo tempo. Ela estava me avaliando com uma precisão que não era de desconfiança comum. Era de sobrevivência, como quem aprendeu, de um jeito que não deveria ter precisado aprender, a distinguir rapidamente entre ameaça e possibilidade. Fiquei quieto. Deixei ela olhar. Não apressei. Não repeti a oferta. Apenas fiquei ali, agachado no meio do milharal, com as mãos abertas, deixando que o tempo fizesse o trabalho que palavras não conseguem. Demorou alguns segundos. Depois, bem devagar, ela assentiu. Não disse nada. Só aquele movimento pequeno de cabeça, como se economizar qualquer coisa, voz, gesto, confiança, fosse uma necessidade e não um hábito. Quando ajudei ela a levantar, coloquei a mão no antebraço dela com cuidado. Ela apoiou o peso e eu senti. Leve demais. Não era o leve de pessoa pequena. Era o leve de quem não está comendo direito há dias. Era o leve de quem vive em estado de alerta há tempo demais. E o corpo que vive assim vai consumindo a si mesmo devagarzinho, gastando reservas sem repor, até que sobra só o essencial. Levei ela até a casa devagar, respeitando o passo claudicante que o tornozelo impunha. Faísca veio junto, grudado no calcanhar dela, mas quieto agora. Não rosnava mais. Ele sabia. Os cachorros velhos têm essa sabedoria de saber quando o perigo passou, e quando o que resta é apenas um ser humano em necessidade. Dentro de casa, ela ficou parada perto da porta. Não entrou de verdade. Ficou naquele espaço de quem ainda não decidiu se vai ou se fica. Os pés no soleiro, o corpo na sala, mas a cabeça ainda lá fora. Como se a possibilidade de sair rapidamente fosse um conforto que ela precisava manter. Fui à cozinha sem fazer cerimônia. Enchi um copo de água filtrada. Tenho um filtro de barro velho, desses de 2 bocas, que comprei na feira de Uruaçu uns 15 anos atrás, e ainda funciona melhor que qualquer coisa moderna. Voltei e dei o copo para ela. Ela segurou com as 2 mãos. As mãos tremiam. Não muito, mas tremiam. Bebeu metade, parou, olhou para mim como se quisesse dizer alguma coisa, não disse, terminou de beber. Fui esquentar o feijão que tinha sobrado do almoço. Tinha arroz também e um pedaço de carne seca que eu estava guardando para jantar. Fritei a carne, separei uma boa porção, coloquei numa tigela funda com o feijão por cima e o arroz do lado. Coloquei na mesa. Pode sentar.
Ela se aproximou da mesa como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Sentou, olhou para a comida, hesitou. Aquela hesitação me apertou mais do que tudo até ali. Uma pessoa que hesita antes de comer comida que lhe foi oferecida é uma pessoa que aprendeu que aceitar coisas pode ter preço. Que bondade, às vezes, é só o início de uma dívida que você vai passar tempo demais pagando. Pode comer, eu disse, sem drama, sem ênfase, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É só comida. Ela comeu. Rápido demais no começo. Aquela pressa de quem está com fome antiga. Não de um dia, de vários. Depois foi mais devagar. Como se o estômago tivesse lembrado que não estava acostumado com aquela quantidade e pedido calma. Não fiz conversa. Fui lavando a panela, guardando o que sobrou, deixando ela comer em paz. Às vezes, a melhor companhia é a que não exige nada de você. Quando ela terminou, dei uma toalha limpa. A toalha listrada que a minha sobrinha Débora tinha deixado numa das últimas visitas, e apontei o corredor. O banheiro é ali. O segundo quarto. Tem sabão, tem shampoo, o chuveiro é elétrico, mas a resistência está fraca. Então abre bem o registro. Ela pegou a toalha. Obrigada. A voz era rouca, pouco usada, como uma porta que não abre a tempo. Quando ela voltou, tinha trocado de roupa. Encontrou uma blusa e uma calça curta que a Débora tinha esquecido numa gaveta. Coisas que eu guardei sem saber bem por quê. Na roupa limpa, com o cabelo molhado penteado para trás, ela parecia ao mesmo tempo mais velha e mais nova. Mais velha porque sem a sujeira você via o cansaço mais claro. Mais nova porque o cansaço, pelo menos por um momento, parecia menos urgente. Sentou de novo na cadeira. Silêncio. Não o silêncio desconfortável de estranhos que não sabem o que dizer. Era outro tipo. O silêncio de dois cansaços que se reconhecem sem precisar de apresentação. Meu nome é Rubão, falei por fim. Não porque fosse necessário, mas porque nome é o mínimo que a gente oferece a uma pessoa como forma de dizer que ela existe, que tem diante de si alguém real, não apenas uma função. Ela demorou. Não muito, mas o suficiente para eu perceber que até dizer o nome era uma decisão que ela precisava tomar. Clara, só isso. Clara. Nome simples, nome que parece pequeno e ao mesmo tempo diz muito. Claridade, abertura, ausência de sombra. Um nome que alguém escolheu com esperança e que ela estava carregando de um jeito que não correspondia nem um pouco. Naquela noite, mostrei a ela o quarto do corredor. Tinha uma cama de solteiro com colchão razoável, um cobertor dobrado no fim, uma janela pequena com vista para o quintal e o começo do milharal. Coloquei uma toalha nova dobrada sobre a cadeira do canto. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ela ficou parada na porta do quarto me olhando por um segundo. Por que você está fazendo isso? A pergunta me pegou de jeito, não pelo que ela significava. Eu entendia o que ela estava perguntando. Me pegou porque era honesta demais, sem rodeio, sem o verniz de educação que a maioria das pessoas coloca sobre as perguntas que realmente importam. Pensei antes de responder, porque eu precisava de uma razão para fazer alguma coisa útil hoje. Falei, e você apareceu. Ela me olhou por mais um segundo. Depois entrou no quarto e fechou a porta. Fui até a varanda. Sentei na cadeira velha de madeira que a Vera adorava, que estava lá desde que eu lembro, a madeira escurecida e gasta nos braços onde ela apoiava os cotovelos. Faísca veio deitar aos meus pés. O milharal estava escuro agora. A lua estava em fase crescente, aparecia por cima das árvores do fundo e jogava uma luz prateada que deixava as plantas com cor de coisa sobrenatural. Fiquei ali um bom tempo, não pensando em nada de específico, sentindo apenas que minha casa, que há 3 anos respirava do mesmo jeito todos os dias, com o mesmo peso, o mesmo silêncio de lugar que guarda falta, estava respirando diferente naquela noite. Não melhor, necessariamente, diferente.
E diferente, às vezes, é o começo de alguma coisa que você ainda não sabe nomear. Ela não foi embora na manhã seguinte. Acordei cedo, como sempre. O corpo não sabe mais fazer diferente. Levanta antes do sol, com aquela teimosia de quem passou décadas plantando e sabe que a terra não espera por vontade de ninguém. Fui até a cozinha, esperando encontrar a casa do jeito que ela sempre estava. Quieta, arrumada, com o silêncio pesando em cada canto como móvel antigo que ninguém mais move. O café já estava feito. Parei na entrada da cozinha. A cafeteira velha, de alumínio escurecido pelo uso, estava no fogão com o cabo voltado para o lado de cá, do jeito que eu nunca deixo. Eu sempre ponho o cabo para o lado de dentro, hábito que a Vera me ensinou depois que eu quase derrubei a cafeteira num dia de pressa. Ali estava com o cabo para fora. Alguém tinha usado, alguém que não conhecia o meu jeito. Tinha uma xícara separada do lado, limpa. Sentei e tomei o café em silêncio, olhando pela janela o sol ainda baixo, cortando o milharal em diagonal. As plantas estavam com o orvalho da madrugada nas folhas, cada gota pegando a luz de um jeito que fazia o milho inteiro brilhar como se tivesse acabado de nascer. Clara apareceu uns 20 minutos depois. Veio descalça, o cabelo solto, a blusa da Débora amassada do sono. Parou quando me viu acordado, como se tivesse esperado encontrar a cozinha vazia. "Bom dia", eu disse. "Bom dia." Foi até a pia, encheu um copo de água, bebeu em pé, de costas para mim. Tinha naquele gesto uma familiaridade estranha. Não a familiaridade de quem conhece a casa, mas a de quem está tentando se comportar como se fosse normal estar ali, como se fazer coisas rotineiras pudesse convencer o próprio corpo de que estava seguro. "O café está bom", falei. Ela não respondeu, mas os ombros relaxaram um pouco. Depois daquilo, não trocamos mais palavras por um bom tempo. Fui para o milharal revisar o que tinha deixado no dia anterior. Quando voltei para o almoço, a casa estava varrida. Não só o chão, as prateleiras também, o batente das janelas, o rodapé que eu não alcançava há semanas. Ela estava sentada na mesa com um copo de suco que tinha feito das laranjas, que eu tinha deixado na fruteira, lendo um almanaque velho que eu guardava numa caixa embaixo da janela da sala e que eu mesmo não abria há anos. Não disse nada sobre a casa varrida. Ela não disse nada sobre ter feito. Almoçamos com a mesma qualidade de silêncio da noite anterior. Não o silêncio de constrangimento, mas o de dois organismos que ainda estão se calibrando, medindo o espaço que cada um ocupa, aprendendo onde o outro começa e onde termina. No segundo dia, ela começou com a louça antes mesmo de eu terminar de comer. Não pediu, não perguntou se podia. Simplesmente levantou, pegou as panelas do fogão e foi lavando com aquele jeito de quem está acostumado a antecipar necessidades dos outros, de quem aprendeu que se mover antes de ser pedido é uma forma de se tornar menos incômodo. Aquilo me incomodou de um jeito que levei um tempo para entender. Era eficiência demais. Era aquela eficiência que não vem de gosto pela limpeza, mas de necessidade de não gerar trabalho para ninguém, de não ocupar espaço que não foi explicitamente concedido. Eficiência de quem foi ensinado que presença precisa ser justificada. "Clara", eu falei. Ela parou com as mãos ainda na água. "Você não precisa fazer isso." Ela me olhou por cima do ombro. "Eu sei, mas quero." E voltou à louça. Deixei passar. Porque havia uma diferença entre querer e precisar, e talvez ela soubesse essa diferença melhor do que eu achava. Talvez fazer aquilo fosse, para ela, uma forma de existir no espaço sem pedir desculpa por existir. Uma forma de contribuir que não dependia de palavras. Eu entendia isso. Eu mesmo tinha vivido 3 anos fazendo coisas na fazenda que não precisavam ser feitas naquele dia, não porque eu estava com pressa, mas porque o movimento afasta certos pensamentos que o silêncio deixa entrar demais. No segundo dia, também foi quando ela começou a escutar de verdade.
Não que ela não escutasse antes, mas havia uma diferença entre ouvir e escutar. Quando eu falava sobre a cerca, sobre o gado, sobre a previsão de chuva que o rádio tinha dado de manhã, ela prestava atenção de um jeito que ia além da educação. Fazia perguntas pequenas, específicas, que mostravam que tinha acompanhado o raciocínio até o fim. Por que você planta o milho do lado norte e não do sul? Por causa do vento. Do sul vem mais forte, deita o milho antes de crescer. Do norte, ele vem mais manso. Ela assentiu com aquele assentimento de quem está guardando informação de verdade, não só cumprindo o protocolo de conversa. Você nasceu aqui? Na cidade. Vim para cá com a Vera quando casei. Aprendi o que sei aqui mesmo. Quem te ensinou? Ela. E os erros? Clara ficou quieta por um momento. Ela gostava da roça. Respirei fundo antes de responder. Não porque a pergunta doesse. A dor da Vera era uma dor que eu já tinha aprendido a carregar sem tropeçar. Mas porque era uma pergunta que merecia resposta verdadeira, não a resposta curta que a gente dá quando não quer entrar no assunto. Gostava do que a roça representa, da ideia de coisa que cresce, de trabalho que aparece. Ela não gostava tanto da parte solitária. Reclamava que a gente ficava muito tempo longe de gente. E você? Eu sempre preferi o silêncio. Achei que ela ia se acostumar. Pausa. Ela se acostumou. Não sei. Ela foi antes de eu descobrir. Clara não disse, sinto muito de novo. Da primeira vez era necessário. Da segunda ficaria vazio. Ela entendeu isso e ficou quieta. E aquele silêncio era mais honesto do que qualquer condolência. No terceiro dia, ela viu a foto da Vera na estante. A estante ficava na sala, ao lado da janela que dá para o quintal, uma estante baixa de madeira escura, cheia de almanaque, manual de veterinária, uma bíblia que eu não abria, mas que a Vera abria toda semana, e no canto, apoiada contra a parede, uma foto em moldura simples de madeira clara. A foto era de um dia de festa, anos atrás. A Vera com o vestido azul que ela gostava de usar nos aniversários, o cabelo preso, um sorriso que ela tinha de aparecer do nada. Aquele tipo de sorriso que você não vê chegar e de repente está lá, enorme, como se o rosto não fosse grande o suficiente para conter. Clara ficou parada na frente da foto por um tempo que não era só curiosidade. Era aquele tipo de olhar que as pessoas dão quando reconhecem alguma coisa. Não a pessoa, mas o que a pessoa representa. Sua esposa? Ela perguntou sem tirar os olhos da foto. Era. Ela morreu? Sim. Ela assentiu devagar. Uma vez. Como quem confirma uma suspeita que preferia não ter tido razão. Sinto muito. Fiquei quieto. Depois de um tempo, ela se afastou da estante e foi até a janela. Ficou olhando para fora. O quintal, o início do milharal, a tarde que estava esquentando com aquele calor seco de março que resseca o lábio e faz a terra estalar. Eu achei que nunca mais ia me sentir segura em lugar nenhum, ela disse. A voz era baixa. Não era para mim necessariamente. Era o tipo de frase que sai quando você finalmente para de correr e o pensamento que você estava carregando junto encontra espaço para se sentar. Fiquei quieto de novo. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque algumas coisas não precisam de resposta, precisam de testemunha, alguém que ouça de verdade, sem já estar pensando no que vai dizer em seguida, sem querer consertar ou explicar ou minimizar. Apenas alguém que fique ali e deixe a frase existir no ar sem pressa de desfazê-la. Aqui você está segura, eu disse por fim. Simples assim. Ela não respondeu, mas os ombros desceram um pouco. Foi no quarto dia que o silêncio acabou. Não o silêncio entre nós. Esse tinha ido cedendo aos poucos, como gelo que derrete devagar, sem que você note até olhar e perceber que a água já tomou o lugar. Acabou o outro silêncio. O de lá fora. Estava na varanda depois do almoço, consertando o cabo de uma enxada que tinha rachadinho no encaixe, quando Faísca levantou do chão de repente.
As orelhas foram para frente. O pelo do pescoço arrepiou. Então latiu. Não o latido preguiçoso que ele dava quando via um tatu do outro lado da cerca. Era o latido de alerta, grave, repetido. O latido que ele reservava para quando algo estava errado de verdade. Larguei a enxada. Fui até a beira da varanda e olhei para a estrada de terra que descia até o portão da fazenda. Ouvi antes de ver. Motor. Não o motor de caminhonete de fazendeiro ou de moto de recadeiro. Era um som mais denso, mais certo de si mesmo. O som de motor de carro que não precisou fazer esforço para chegar até ali. O carro apareceu na curva. Um sedã escuro coberto de poeira vermelha da estrada, mas que mesmo assim dava para ver que era novo. Parou na frente do portão. Por um segundo não aconteceu nada. Então a porta do motorista abriu. Senti algo fechar dentro do peito. Era uma sensação que eu não esperava ter. Não era medo exatamente. Medo eu saberia nomear. Era mais uma espécie de reconhecimento antecipado, como quando o tempo muda antes da chuva e você sente no ar que algo vai acontecer antes de ter qualquer prova. Olhei para trás, para dentro de casa. Clara estava parada na porta da sala, os olhos fixos no carro lá embaixo. A xícara de café que ela estava segurando estava esquecida na mão, inclinada, o café quase derramando, mas ela não havia percebido. O rosto dela era branco, não da cor de quem levou susto. Da cor de quem viu chegar o que estava esperando que chegasse. A mão que não segurava a xícara foi até o batente da porta e se fechou ali. Os dedos apertando a madeira com uma força que deixou as pontas embranquecidas. Era o gesto de alguém que está tentando se ancorar em alguma coisa sólida antes que o chão se mova. É ele, ela sussurrou. A voz não tinha volume. Tinha só textura. O tipo de textura áspera de palavra dita quando a garganta fecha de medo. Tirei a xícara da mão dela com cuidado antes que ela caísse. Ela deixou sem perceber. Lá embaixo, o homem tinha aberto o portão. Não esperou, não chamou, simplesmente abriu como quem está acostumado a que as coisas abram na frente dele. E estava subindo a estradinha de terra batida que levava da porteira até a casa. Tinha uma postura específica. Não era postura de homem preocupado com filha desaparecida. Era a postura de quem está vindo buscar algo que é seu e não está com paciência para a cerimônia. Os passos eram regulares, sem pressa exagerada, mas sem hesitação nenhuma. O tipo de passo de quem nunca precisou aprender a hesitar. Chegou na base da escada da varanda e me olhou. Alto, mais velho do que eu esperava. Devia ter uns 60 e poucos. Cabelo grisalho, cortado curto, a pele do rosto curtida de sol, mas diferente do meu curtido, diferente do curtido de quem trabalha na terra. Era o curtido de fim de semana, de golfe, de varanda de casa grande. Os olhos eram claros, frios, do tipo que olha para as pessoas calculando valor antes de decidir importância. "Você é o dono daqui?" perguntou. Não era pergunta de quem não sabe a resposta. Era pergunta de quem quer estabelecer hierarquia antes de qualquer outra coisa. "Sou." Ele assentiu devagar, olhando a casa, o quintal, o milharal ao fundo, como quem está fazendo inventário. Depois voltou os olhos para mim. "Você viu minha filha?" E antes que eu abrisse a boca, Clara apareceu atrás de mim. Não sei se ela escolheu aparecer ou se o corpo foi sem pedir permissão à cabeça. Às vezes a gente enfrenta o que teme não porque decidiu ser corajoso, mas porque esconder ficou mais pesado do que aparecer. O homem viu, e o rosto dele mudou. Não para o alívio de pai que encontra filha desaparecida, não para o afrouxamento de quem passou dias preocupado e agora pode respirar. Mudou para outra coisa. Um enrijecimento dos músculos do maxilar, um estreitamento dos olhos, um reajuste de postura que não era de abraço, era de retomada de controle. "Então você está aqui." Clara não respondeu, mas deu um passo para trás,
Sem perceber, o corpo obedecendo a uma memória mais antiga do que qualquer decisão consciente. Ele me olhou de volta. Você achou que podia esconder ela? Senti algo subir dentro do peito. Não raiva ainda, mas o que vem antes da raiva, o reconhecimento do que você está vendo e a decisão de não fingir que não viu. Dei um passo à frente. Fiquei entre eles. Não disse nada imediatamente. Deixei o posicionamento falar primeiro. Ela não está escondida, falei por fim. Ela está aqui porque quis estar. O maxilar dele travou. Ela é minha filha. Ela é uma pessoa. O silêncio que veio depois tinha peso físico. O vento passou pelo milharal e fez aquele som de sussurro que ele sempre faz. E por um segundo foi o único som no mundo. O homem me olhou com aqueles olhos claros e frios. E eu percebi que ele não estava acostumado com esse tipo de resposta. Não porque as pessoas não pensassem assim, mas porque ninguém costumava dizer assim, na frente dele, sem recuar logo em seguida. Você não sabe no que está se metendo, ele disse baixo. A voz tinha aquela qualidade específica de ameaça que não precisa se declarar ameaça. Aquela qualidade de coisa que já foi dita muitas vezes e sempre funcionou. Talvez saiba mais do que você pensa. Ele deu um passo à frente. Clara recuou outro, tremendo. Faísca, que tinha ficado quieto ao meu lado até ali, se levantou devagar e foi ficar ao lado dela. Não latiu. Ficou apenas ali, o pelo ainda arrepiado no pescoço, os olhos velhos fixos no homem. Vamos embora, ele disse para ela. Não para mim, para ela, como se eu já tivesse sido descartado da equação. Silêncio. Ela não se mexeu. Clara. A voz ficou mais dura. Agora. Foi quando ela falou. Baixo. Tão baixo que eu quase não ouvi. Mas firme. Firme de um jeito que não era natural nela ainda. Firme de um jeito que custou, que ela reuniu de algum lugar, que ela mesma talvez não soubesse que existia. Não. O mundo pareceu parar. Ele a olhou como se ela tivesse dito algo em língua que ele não reconhecia. Como se aquela sílaba simples, aquela negativa de 2 letras, fosse uma anomalia que o sistema dele não sabia processar. O que você disse? Ela respirou fundo. Eu vi o peito dela subir e descer. Vi as mãos fecharem e abrirem. Vi a decisão acontecendo em tempo real, aquela coisa rara e difícil de assistir, que é uma pessoa escolhendo ser diferente do que o medo quer que ela seja. Eu não vou voltar. A raiva que passou pelo rosto dele foi rápida, mas eu vi. Raiva pura, sem disfarce, do tipo que só aparece quando alguém que sempre mandou recebe pela primeira vez uma resposta que não pediu licença. Você é minha filha, ele disse. E havia ali algo que era possessivo demais para ser amor. Não sou sua propriedade. Por um segundo que durou mais do que deveria, achei que ele ia avançar. Não me movi, não recuei. Fiquei exatamente onde estava, entre eles, com os pés firmes no chão da minha varanda, naquela terra que era minha há mais de 30 anos, e onde eu tinha enterrado muita coisa e também plantado muita coisa, e onde eu sabia exatamente o que eu era e o que eu não permitia. Ele me olhou, me avaliou do mesmo jeito que tinha avaliado a casa, o quintal, o milharal, calculando o valor, medindo resistência, verificando se havia algo ali que pudesse ser removido ou contornado. Encontrou algo que não esperava. Olhou para Clara, olhou para a faísca ao lado dela, olhou para a casa e percebeu, não com humildade, não com arrependimento, mas com a frieza prática de quem recalcula estratégia quando o caminho está bloqueado, que ali, naquele momento, ele não mandava. Deu um passo para trás, depois outro. Isso não acabou, disse, olhando para Clara. Não para mim. A ameaça era dela. Desceu as escadas da varanda sem pressa, sem correrias, mantendo aquela postura de quem decide quando vai e quando fica. Entrou no carro. Deu a partida. Foi embora. A poeira vermelha subiu atrás do sedã e ficou suspensa no ar por um tempo.
densa e lenta, antes de começar a assentar de volta na estrada de terra. Silêncio. Depois do silêncio, o vento. Depois do vento, o milho. Me virei devagar. Clara estava parada no mesmo lugar, os braços cruzados sobre o peito agora, as mãos segurando os próprios cotovelos. Não estava chorando, mas havia nos olhos dela alguma coisa que estava passando, não passando de fora para dentro, mas de dentro para fora. Alguma coisa que estava sendo liberada aos poucos, como pressão que encontra finalmente uma saída pequena. Ela não era livre ainda, mas tinha dito não. E às vezes dizer não pela primeira vez é mais difícil do que qualquer coisa que vem depois. Faísca deitou aos pés dela, a cabeça nas patas dianteiras, os olhos velhos fechando devagar com aquele abandono tranquilo de quem cumpriu o que precisava. Eu fui até a varanda, sentei na cadeira da Vera e fiquei olhando a estrada por onde o carro tinha sumido. Ele ia voltar. Eu sabia. Homens assim sempre voltam. Não porque amam, mas porque não suportam não ter o que acham que é seu. E quando voltam, voltam com mais preparação, mais paciência, mais certeza de que dessa vez vão conseguir o que vieram buscar. Precisávamos estar prontos, mas por agora, por aquele momento, deixei que o silêncio voltasse ao seu lugar. Deixei que a tarde continuasse. Deixei que o milho continuasse fazendo aquele som de sussurro que ele sempre faz quando o vento resolve passar. E percebi, sentado ali, que nos últimos 4 dias, alguma coisa tinha mudado dentro de mim também. Não de repente. Não de forma que eu pudesse apontar e dizer, foi aqui, foi esse momento, mas devagar, do jeito que as mudanças de verdade acontecem, sem pedir licença, sem fazer alarde, instalando-se nos cantos que você não vigiava, porque achava que já estavam permanentemente vazios. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha algo a proteger de novo. E aquela sensação, pesada e leve ao mesmo tempo, assustadora e necessária, era mais parecida com estar vivo do que qualquer coisa que eu tinha sentido desde que a Vera foi embora. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu cedo. Eu percebi porque o quarto do corredor ficou com a luz acesa até depois da meia-noite. Via o filete de claridade embaixo da porta quando passei para pegar água na cozinha. E ela provavelmente percebeu o mesmo de mim, porque a minha luz também ficou acesa, e numa casa pequena de madeira, onde os barulhos andam livres pelos cômodos, o silêncio de uma pessoa que não consegue dormir tem um som próprio. Fiquei na cama olhando o teto de madeira escura que eu mesmo tinha colocado quando reformei o quarto, anos atrás, e que a Vera tinha dito que deixava o quarto parecendo o interior de um barco. Eu nunca tinha entendido isso como elogio ou crítica. Ela tinha dito com aquele tom que ela usava quando algo a surpreendia de um jeito que ela ainda não tinha decidido se gostava. Fiquei pensando no homem do sedã escuro. Não com medo, mas com atenção. A mesma atenção que eu dava ao céu quando a nuvem vinha de um jeito que eu não reconhecia. Aquela concentração de quem está tentando entender o que está vendo antes que chegue. Havia algo específico no jeito dele que eu não conseguia largar. Não era só a arrogância. Arrogância eu já tinha visto em muita gente. Homem rico que compra a fazenda vizinha e acha que comprou também o direito de tratar o entorno como extensão da propriedade. Era outra coisa. Era a ausência de qualquer fissura. Nenhum momento de hesitação, nenhum segundo em que o rosto mostrou algo que não fosse controle calculado. Nem quando Clara disse não, o que apareceu não foi surpresa, foi raiva. E raiva é diferente de surpresa, porque surpresa admite que a situação saiu do seu controle. E aquele homem não admitia isso nem no próprio rosto. O tipo de homem que nunca aprendeu a perder, porque nunca precisou. Aqueles são os mais difíceis. De manhã, Clara estava na cozinha antes de mim de novo. Mas dessa vez não estava fazendo café. Estava sentada à mesa com as mãos em volta de um copo de água, olhando para a janela, o olhar indo além do vidro, além do quintal, além do milharal.
indo para algum lugar que só ela enxergava. Sentei do lado oposto da mesa. Não disse bom dia imediatamente. Deixei o silêncio estar um pouco, porque ela estava claramente no meio de algum pensamento e interromper seria como puxar alguém pelo braço no meio de uma travessia. Depois de um tempo, ela falou sem tirar os olhos da janela. Ele não vai desistir. Eu sei. Você não sabe o que ele é capaz de fazer. Não sei ainda. Ela me olhou então. Aqueles olhos escuros e fundos que tinham a qualidade específica de quem avalia antes de confiar, de quem aprendeu que confiar sem avaliar tem consequência. Por que você ficou na frente de mim ontem? A pergunta era direta, sem rodeio. Ela tinha o hábito de fazer perguntas assim. Eu já tinha percebido. Não porque fosse rude, mas porque tinha aprendido a não desperdiçar energia com aproximações indiretas. Quando você vive em estado de alerta, aprende a ir direto ao que importa. Porque era o certo a fazer, respondi. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Ela franziu levemente a testa. O suficiente para quê? Para saber que você não veio até aqui por capricho, que o que você estava fugindo era real. Que o tornozelo roxo e o corpo leve demais e os olhos de quem não dorme há muitos dias não são coisas que aparecem por acidente. Ela ficou quieta. Fui fazer o café. Deixei a chaleira no fogo. Peguei os 2 copos maiores. Ela tinha preferência pelo copo maior, eu tinha observado. E fiquei de costas para ela, dando espaço para que o silêncio se acomodasse de um jeito que não pressionasse. Ele não é meu pai de sangue. Ela disse por fim. Não me virei imediatamente. Continuei de costas, mexendo o café, deixando que a frase tivesse o espaço que ela precisava antes de eu reagir a ela. Me adotou quando eu tinha 6 anos. Minha mãe biológica era a irmã da mulher dele. Quando minha mãe morreu, ele e a Dora ficaram comigo. Me virei com os 2 copos e sentei. A Dora morreu 3 anos atrás. Câncer. Ela disse isso com uma planura que não era indiferença, era o jeito de quem já processou a dor até ela ficar lisa, sem arestas. Quando ela foi, mudou tudo. Mudou como? Clara envolveu o copo com as 2 mãos. Aquele gesto que eu já tinha aprendido a reconhecer como o dela, como se segurar algo sólido fosse uma forma de se ancorar quando o assunto ficava difícil. Enquanto a Dora estava viva, havia uma ordem nas coisas. Ele mandava, mas havia limite. Ela era o limite. Não porque ele tivesse medo dela, ele não tinha medo de ninguém, mas porque ele precisava da versão de si mesmo que ela enxergava. Sabe quando uma pessoa é melhor por causa de quem está olhando? Eu sabia. Eu tinha sido assim com a Vera de formas que só percebi depois que ela foi. Quando ela foi, a versão boa dele foi junto. Ficou a outra. Que outra? Ela levantou os olhos do copo. A que acha que tudo que ele construiu, tudo que ele pagou, tudo que passou pela mão dele em algum momento, é dele para sempre. Inclusive as pessoas. Fiz silêncio. Ele tem dinheiro. Ela continuou. Muito. Construtora em Goiânia, umas fazendas no Tocantins, umas coisas que eu nunca entendi direito como funcionavam, mas que sempre tinham muito dinheiro movimentando. E dinheiro nesse nível, ele acredita, resolve qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Inclusive você. Inclusive eu. Ela soltou o copo, colocou as mãos na mesa, abertas como quem está colocando as cartas para ver. Eu trabalhava com ele, não por escolha, ou melhor, por uma escolha que não era tão livre quanto parecia. Fui colocada lá aos poucos, do jeito que ele coloca as pessoas nos lugares que quer, sem que elas percebam que estão sendo colocadas. Administração, papelada, coisas que ninguém queria fazer e que eu fui aceitando porque era a forma de ter valor dentro daquilo tudo. E você viu coisas que não devia ter visto. Não era pergunta, era apenas dizer em voz alta o que a lógica da história pedia. Ela me olhou por um longo momento. Vi, fez uma pausa. Não vou te dizer o que ainda. Não porque não confio em você,
Mas porque quanto menos você souber, menos perigoso fica para você. Apreciei a honestidade daquilo e a consideração. Havia cuidado naquela decisão, o cuidado de alguém que não quer arrastar outra pessoa para dentro de um problema que não é dela. Tudo bem, eu disse. Ela piscou levemente surpresa. Você não vai insistir? Não. A maioria das pessoas insiste. A maioria das pessoas quer saber por curiosidade. Eu quero saber só se ajudar a resolver o problema. Se não ajuda, não preciso. Clara me olhou por um tempo com aquela qualidade de avaliação que eu já conhecia. Depois, pela primeira vez desde que ela tinha chegado, o rosto mudou de um jeito que não era tensão cedendo nem guarda baixando. Era algo mais sutil. Era o rosto de alguém que reconhece um tipo de pessoa que não esperava encontrar. Você é diferente, ela disse. Sou velho, respondi. Velho cansa de fingir que é outra coisa. Ela quase sorriu. Quase. Passei a manhã na parte de trás da fazenda, verificando o cercado do gado. Era serviço que eu fazia toda semana. O gado tem o dom de encontrar qualquer fragilidade no arame antes de você. E se você não antecipar, descobre pela falta quando o bicho já sumiu. Fui montado no baio. Não, espera, não tenho cavalo. Fui a pé, como sempre, com o alicate no cinto e o rolo de arame no ombro, o sol já esquentando às 9 da manhã, com aquela insistência de março que não pede licença. Enquanto trabalhava, fui pensando. O homem ia voltar. Disso eu não tinha dúvida. Mas quando e como e com o quê, isso eu não sabia. E não saber é sempre mais pesado do que saber. Porque o que a gente não sabe, a imaginação preenche do jeito que quiser. E a imaginação tende a ser mais criativa do que a realidade quando o assunto é ameaça. Tinha duas coisas que eu podia fazer. A primeira era esperar. Deixar ele voltar, enfrentar quando chegasse, confiar que a razão era suficiente para segurar a situação. Mas razão não segura muito quando do outro lado há dinheiro e certeza de que dinheiro pode mais do que razão. A segunda era me preparar. Preparar não com confronto. Eu tinha 60 e poucos anos, morava sozinho numa fazenda a quilômetros da cidade e não era herói de história nenhuma. Preparar com informação, com gente, com a consciência de que problema assim. Quando vem, não avisa com hora marcada. Quando voltei para casa no fim da manhã, Clara estava na varanda. Tinha puxado a cadeira da Vera, não a minha, a dela, aquela que ficava do lado esquerdo olhando para o quintal, e estava sentada com um caderno velho no colo, escrevendo alguma coisa com uma caneta que ela devia ter encontrado na gaveta da cozinha. Parei na base das escadas. O que você está escrevendo? Ela ergueu os olhos. Tudo o que eu lembro. Com datas, valores, nomes, enquanto ainda lembro direito. Olhei para o caderno. Era um caderno de capa preta que eu usava para anotar despesa da fazenda e que tinha ficado pela metade quando mudei de caderno no ano passado. Ela tinha aberto no meio, nas páginas em branco do final, e estava escrevendo miúdo, a letra pequena e regular de quem tem muita coisa para colocar num espaço pequeno. Você sabe o que vai fazer com isso? Ainda não. Mas sei que se eu não escrever enquanto estou longe dele, quando ele me encontrar de novo, vou precisar fingir que não sei de nada. E fingir fica mais difícil quando você ainda tem o medo fresco. Aquilo era mais estratégico do que eu esperava. Mais frio, mais calculado, não no sentido ruim, mas no sentido de alguém que está usando a cabeça, mesmo quando o coração está em polvorosa. Você tem alguém? Perguntei subindo as escadas e ficando apoiado no corrimão. Família, amigo. Alguém de fora que sabe onde você está? Ela pensou. Tenho uma amiga em Goiânia, a Patrícia, mas se eu ligar para ela, ele pode descobrir. Pelo celular dela? Ele tem meios, eu não sei exatamente como, mas ele tem. Assenti devagar. Mas você precisaria avisar alguém que está bem. Não onde está, só que está. Precisaria. Tem público de internet? Redes sociais, essas coisas?
Ela me olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com humor. Você sabe o que é rede social? Minha sobrinha Débora passou 3 dias me explicando. Absorvi o básico. Dessa vez, ela realmente sorriu. Pequeno, rápido, mas real. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela, e era diferente do que eu esperava. Não era sorriso de alívio nem de polidez. Era sorriso de alguém que se esqueceu por um segundo de estar em guarda, e naquele segundo apareceu alguém que devia existir antes de tudo que aconteceu. Eu deletei tudo, ela disse, o sorriso indo embora tão rápido quanto veio. Antes de sair, para que ele não pudesse rastrear. Foi planejado então. Você não fugiu de repente. Fui planejando há semanas, mas quando o momento chegou, tudo saiu diferente do que eu tinha imaginado. Torci o tornozelo na 2ª hora de caminhada e aí... Ela fez um gesto vago com a mão. Aí o milharal. Aí o milharal. Repeti. Ficamos em silêncio por um momento, os dois olhando para o milharal lá embaixo do quintal, aquelas fileiras verdes e ordenadas que estavam crescendo bem nessa época, já passando da altura de adulto, se preparando para espigar no mês que vem, se a chuva viesse na medida certa. Por que você foi a pé? Perguntei. Porque qualquer carro que eu pegasse, qualquer ônibus, qualquer transporte com câmera ou com cadastro, ele podia rastrear. Ele tem gente que faz isso. Eu vi uma vez, prefiro não dizer como, ele localizar alguém em menos de 2 horas usando câmera de posto de gasolina. Câmera de posto de gasolina. Fiquei quieto processando aquilo. E a estrada de terra que passa pela minha fazenda? Não tem câmera, não tem asfalto, não tem nada que registre. Ela me olhou. Eu escolhi esse caminho de propósito. Demorava mais, mas era o mais invisível. Você se preparou. Tentei. Uma pausa. Mas o tornozelo não estava nos planos. Fui até a minha cadeira e sentei. Faísca apareceu da lateral da casa. Foi cheirar os pés de Clara, decidiu que estava tudo bem e deitou no espaço entre as 2 cadeiras, como sempre fazia com a Vera e eu nos velhos tempos. Um cachorro que não gosta de ficar de nenhum lado, prefere ficar no meio. Clara, eu disse. Ela levantou os olhos do caderno. Você vai precisar de ajuda que eu não tenho como dar sozinho. Não quando ele voltar com mais preparação. Ela fechou o caderno devagar. Colocou no colo. Eu sei. Tem um homem em Uruaçu. Aposentado, foi delegado muitos anos. Maurício. A gente se conhece desde que eu vim pra cá. Não é do tipo que leva conversa pra lugar nenhum e não é o tipo que se impressiona com dinheiro de ninguém. Ela me olhou com aquela expressão de avaliação. Você confia nele. Confio, que é diferente de achar que ele resolve tudo. Mas ele sabe o que pode ser feito e o que não pode, e isso já é mais do que eu sei. E se ele falar com alguém errado? Não fala. Fiz uma pausa. Mas a decisão é sua. Eu não faço nada sem você querer. Ela ficou olhando para o milharal por um longo momento. O vento passou. As folhas fizeram aquele som de sussurro. E um bem-te-vi pousou no mourão da cerca do quintal e ficou ali, olhando para o lado com aquela seriedade pequena que os bem-te-vis têm. Me conta mais sobre ele, ela disse por fim. O Maurício, como ele é? E foi assim que passamos a tarde. Eu contando sobre Maurício, sobre os anos que nos conhecíamos, sobre o caso que ele tinha resolvido envolvendo um vizinho meu e uma questão de grilagem de terra que parecia impossível de desatar. Clara escutava com atenção total, fazendo perguntas específicas no lugar certo, avaliando cada detalhe com aquela precisão que eu já tinha aprendido a reconhecer como o jeito dela de funcionar. No fim da tarde, ela disse, tudo bem, você pode ligar para ele. Mas antes que eu fosse até o telefone, Faísca levantou do chão de repente. As orelhas foram para frente e o pelo do pescoço arrepiou de novo. Olhei para a estrada. Nada ainda. Mas Faísca sabia das coisas antes de mim.
Sempre soube. Me levantei devagar. Entra na casa, Clara. Ela me olhou. É ele? Ainda não sei. Entra. Ela entrou sem discutir. Aprendera a distinguir o momento de questionar do momento de obedecer a quem está olhando o que você ainda não viu. Fui até a beira da varanda. Fiquei ouvindo. O milho sussurrava. Os grilos tinham começado antes do tempo, sinal de que algo no ar tinha mudado. E no fim da estrada de terra, muito longe ainda, mas inconfundível, o som de motor se aproximando. Desta vez, eram 2 carros. 2 carros. Fiquei parado na beira da varanda, ouvindo o som crescer devagar, aquele motor duplo que vinha de longe, mas que o silêncio da fazenda amplificava como se estivesse mais perto do que estava. No sertão, quando não tem barulho de cidade cobrindo tudo, o ouvido aprende a calcular distância pelo som. E eu calculei que tinham uns 3, 4 minutos antes de chegarem na porteira. Entrei na casa. Clara estava parada no meio da sala, o caderno apertado contra o peito com as 2 mãos, os olhos fixos na porta que eu tinha acabado de fechar. Ela tinha ouvido também. São 2 carros, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Abriu. Ele trouxe o Fonseca. Quem é o Fonseca? Advogado. Fica em Goiânia. É o tipo que resolve as coisas do jeito que meu pai precisa que sejam resolvidas. Uma pausa curta. Sem fazer muita pergunta sobre como. Aquilo assentou no ar da sala com peso. Você tem documento? Perguntei. Tenho o RG no bolso. Nunca saí sem ele. Bom. Não entrega para ninguém. Não importa o que disserem. Não entrega. Ela assentiu. Fui até o telefone fixo na parede da cozinha. O Maurício tinha me dado o número de casa e o do celular numa época em que eu tinha achado que nunca precisaria de nenhum dos 2 de verdade. Tinha o número anotado num papel colado na lateral do armário, meio amarelado de tempo, a caneta já desbotada, mas ainda legível. Disquei. 3 chamadas. 4. Alô. A voz do Maurício era a mesma de sempre, rouca, um pouco grossa, do tipo que não muda com a idade, porque nunca foi suave o suficiente para amolecer. Maurício. Sou o Rubão, da fazenda do Paiol. Rubão. Faz tempo. O que houve? Tenho uma situação aqui. Pode vir? Silêncio de 2 segundos. Que tipo de situação? O tipo que fica mais complicado se eu explicar pelo telefone. Outro silêncio. Mais curto. Estou saindo agora. Chego em 40 minutos. Desliguei. 40 minutos. Os carros iam chegar em 3, 4. Havia uma diferença de 30 e poucos minutos entre o problema chegando e a ajuda chegando. E dentro dessa diferença eu precisava me mover com cuidado. Voltei para a sala. Ele vem, mas demora 40 minutos. Clara calculou rapidamente. Vi nos olhos dela o mesmo cálculo que eu tinha feito. O que a gente faz até lá? Conversamos com eles. Fiz uma pausa. Sem assinar nada, sem entregar documento nenhum, sem sair daqui. Só conversa. Ele vai tentar me convencer a ir embora. Vai. E se ele disser que tem ordem judicial? Guarda, alguma coisa assim? Ordem judicial para quê? Você é adulta. Está aqui por vontade própria. Nenhum juiz emite ordem para buscar adulto que foi embora por conta. Você tem certeza disso? Não tinha certeza absoluta, mas tinha o suficiente. Tenho. E mesmo que ele apareça com papel, papel a gente lê antes de reagir. Papel não morde. Ela respirou fundo pelo nariz, soltou devagar pela boca. Um exercício consciente de controle, daqueles que se aprende quando o corpo tem o hábito de entrar em pânico e a cabeça decide que não vai deixar. Tudo bem, ela disse. O som dos motores ficou mais próximo. Faísca foi até a porta e ficou ali, o focinho encostado na madeira. Clara, eu falei e ela me olhou. Você não precisa falar nada que não queira. Não precisa explicar, não precisa se justificar, não precisa provar nada para ninguém. Você está aqui porque quis estar. Isso é suficiente. Ela me olhou por um momento com aquela expressão que eu já conhecia, a de avaliação, de medição,
mas dessa vez tinha algo a mais misturado. Algo que eu não soube nomear na hora e que só entendi mais tarde pensando bem. Era a expressão de alguém que não está acostumado a ser defendido antes de precisar pedir. Os carros pararam na porteira. Fui até a varanda sozinho. Disse a Clara para ficar na sala, perto da janela onde pudesse ver sem ser vista de imediato. Não porque quisesse escondê-la, mas porque queria a primeira conversa acontecendo no meu terreno, do meu jeito, antes que o olhar do pai pudesse fazer o que olhares assim fazem com pessoas que carregam memória de medo. O sedã escuro de ontem veio na frente. Atrás dele, uma caminhonete prata, nova, grande, do tipo que custa o quanto custa não para transportar nada, mas para comunicar que quem está dentro pode pagar por algo que não precisa. O pai desceu do sedã. Mesmo jeito de ontem. Mesma postura, mesmo passo, mesma ausência de hesitação. Mas havia uma diferença pequena que eu notei. Estava vestido diferente. Ontem tinha vindo de calça escura e camisa simples. Hoje estava com roupa mais formal. Calça de tecido, camisa abotoada, sapato que não era de fazenda. Tinha se preparado. Tinha decidido que essa visita era diferente da anterior, que dessa vez ele vinha com outra estratégia. Da caminhonete desceram 2 homens. O primeiro era mais velho, uns 50 e tantos, carregando uma pasta preta. Aquele tipo de pasta de couro que advogado usa quando quer que a pasta pareça importante antes mesmo de abrir. Óculos finos, expressão de quem está habituado a entrar em lugares e ser respeitado pela simples presença. O Fonseca, deduzi. O segundo era mais novo, 30 e poucos, talvez. Largo de ombros, expressão fechada, roupa sem nada de especial, mas com um jeito de se posicionar que eu reconheci. Ficou 1 passo atrás e 2 à esquerda do advogado, de frente para a varanda, com as mãos juntas na frente do corpo. Não era advogado, não era motorista, era o outro tipo, o tipo que fica perto quando se espera que as coisas possam complicar. Fiquei no meu lugar na varanda, não desci. Deixei eles subirem se quisessem, ou ficarem lá embaixo. Mas não desci, porque na minha varanda, na minha fazenda, eu não vou ao encontro de quem não foi convidado. Quem vem sem convite chega onde eu estou. O pai parou na base das escadas. Bom dia, disse com aquela cordialidade específica de quem usa boa educação como instrumento, não como hábito. Bom dia. Posso subir? Pode. Ele subiu. O advogado veio atrás. O homem largo ficou embaixo, encostado no poste da escada, olhando para o quintal como se estivesse distraído, que era exatamente o jeito de quem não está distraído nem um pouco. O pai ficou de frente para mim, mais perto do que ontem. Tinha calculado a distância, eu percebi, perto o suficiente para que a conversa parecesse íntima, particular, entre 2 homens que estão resolvendo um assunto sem precisar de plateia. Meu nome é Geraldo Amorim, ele disse. Sei que ontem não me apresentei direito. Não se apresentou. Uma pausa mínima. Ele tinha esperado outra coisa. Um prazer, um rubão de volta, algum gesto de reciprocidade social que estabelecesse terreno comum. Eu não dei. Esse é o Dr. Fonseca, continuou indicando o advogado. Trabalha comigo há muitos anos. O Fonseca inclinou levemente a cabeça. Profissional? Sem afeto. Vim conversar, disse Geraldo. Com calma, sem o clima de ontem. Pode conversar. Minha filha está aqui. Está. Ela é maior de idade, disse ele, e havia nessa concessão algo calculado, como quem entrega um ponto menor para proteger um maior. Eu sei disso. Não estou aqui para forçar nada. Fiquei quieto. Mas ela saiu de casa num momento de confusão, continuou. Nós 2 tivemos uma discussão séria. Ela ficou perturbada. Saiu sem pensar direito. Eu só quero ter certeza de que ela está bem. Conversar com ela. Uma pausa. Com calma. Era bem feito.
Era o discurso de pai preocupado, razoável, que veio com advogado não por ameaça, mas por formalidade, que usa palavras como confusão e perturbada para sugerir que a filha não estava em condições de tomar decisões claras sem precisar dizer isso diretamente. Ela está bem, eu disse. Posso vê-la? Pode perguntar a ela. Ele esperou que eu fosse buscá-la. Não fui. Fiquei onde estava. Depois de um momento, ele entendeu que eu não ia ser o intermediário naquilo e virou levemente a cabeça para a porta. Clara, chamou. A voz tinha aquela qualidade específica de quem está acostumado a ser atendido quando chama. Silêncio. Então, a porta se abriu. Clara apareceu no batente. De pé, reta. O caderno que ela tinha deixado sobre a mesa. Sem ele nas mãos, sem nada nas mãos. As mãos livres, os braços ao lado do corpo. Ela tinha se preparado dentro também. Geraldo a olhou. E por uma fração de segundo, tão rápido que quase não vi, ouvi algo no rosto dele que não era raiva nem controle. Era outra coisa, mais velha, mais difícil de nomear. Passou. Você está bem? Ele perguntou. Estou, ela respondeu. Preciso que você venha comigo, Clara. Não vou. Sem hesitação desta vez. Diferente de ontem. Ontem tinha custado. Hoje saiu direto, limpo, como se o músculo que diz não tivesse feito um pouco de ginástica na madrugada e estava mais preparado. Geraldo respirou pelo nariz. O Dr. Fonseca tem alguns documentos, disse com aquela calma de quem guardou o argumento principal para o momento certo, sobre a situação da fazenda. Aquilo me acertou de um jeito que eu não esperava. Que situação da fazenda? O Fonseca abriu a pasta, tirou algumas folhas presas por um clipe e me entendeu com uma mão estendida, o gesto preciso de quem faz isso há décadas. Peguei. Eram 3 folhas. Papel timbrado de escritório de advocacia em Goiânia. Linguagem jurídica densa, cheia de referências a artigos e parágrafos que eu não conhecia de cor, mas que eu fui lendo devagar, linha por linha, sem deixar que a pressão da situação me fizesse correr. Levei tempo. Eles esperaram. Quando terminei, abaixei as folhas e olhei para o Fonseca. Isso diz que eu tenho uma dívida com uma empresa chamada Amorim Participações, eu disse, que essa dívida vence em 60 dias. E que, se não for paga, há processo de penhora da propriedade rural registrada em meu nome. O Fonseca assentiu com aquela precisão clínica de quem confirma fatos sem comentar. Que dívida é essa? Perguntei. Eu não conheço nenhuma Amorim Participações. Nunca assinei nada com essa empresa. O senhor pode estar esquecendo, disse o Fonseca com a gentileza artificial de quem está dizendo que você está errado sem usar essa palavra. Há documentos com sua assinatura. Documentos que eu nunca vi. Podemos apresentá-los no momento adequado. Olhei para Geraldo. Ele me olhava com aquela expressão de quem já viu essa peça ser encenada muitas vezes e sabe exatamente como termina. Isso é fabricado, eu disse, sem raiva na voz, apenas dizendo. O senhor tem esse direito de opinião, respondeu o Fonseca, e tenho o direito de ligar para o meu advogado antes de reagir a qualquer coisa disso. Claro que tem. Dobrei as folhas devagar e coloquei no bolso da camisa. Geraldo deu um passo à frente. Rubão, disse, e era a primeira vez que usava meu nome, calculado para criar familiaridade onde não havia nenhuma. Eu sou direto, gosto de homem direto, então vou ser. Eu não tenho interesse nenhuma em sua fazenda, nunca tive. Isso aí é só papel. Papel some quando a situação se resolve. E qual é a situação? Clara volta comigo. Simples. Ela volta, a gente conversa, resolve o que precisa resolver dentro de casa. Esse papel some. Sua fazenda continua sendo sua, você continua com sua vida. O silêncio que veio depois tinha textura de coisa viva. Eu olhei para Clara. Ela estava branca, não de medo agora, de raiva.
Uma raiva contida, comprimida por anos de aprender que deixar a raiva aparecer tinha consequência, mas que agora estava pressionando por baixo da superfície como água antes de ferver. Olhei para Geraldo. Você acabou de me ameaçar na minha própria varanda, eu disse, com documento falso. Na frente de testemunha. Olhei para o Fonseca. 2, na verdade. O Fonseca abriu levemente a boca e fechou. Pela primeira vez, havia uma fissura na compostura dele. Eu não ameacei ninguém, disse Geraldo, a voz ainda calma, mas com uma dureza nova embaixo. Chamou de papel que some quando situação se resolve. Toquei o bolso onde estavam as folhas. Se isso não é ameaça, me ensina como chama. Geraldo me olhou, e eu o olhei de volta. Tinha uma qualidade naquele olhar que eu precisei de um momento para reconhecer. Era a qualidade de um homem que está recalculando, que encontrou resistência onde não esperava encontrar, e que está, pela primeira vez em muito tempo, sem saber exatamente o que fazer a seguir. Foi quando ouvi o carro, vindo da estrada. Faísca foi até a beira da varanda, olhou e desta vez não rosnava. Ficou quieto. Um saveiro branco parou atrás dos outros 2 carros. Porta abriu. Um homem desceu. 60 anos, barrigudo, camisa xadrez, o jeito despreocupado de quem chegou no lugar onde queria estar. Abriu o portão, entrou, caminhou até a base das escadas da varanda com aquele passo de quem não tem pressa porque não precisa. Maurício. Tinha chegado em 32 minutos. Subiu as escadas. Me olhou primeiro, depois olhou para Geraldo, depois para o Fonseca, depois para o homem largo lá embaixo que tinha se endireitado quando o saveiro chegou. Rubão, disse Maurício com aquela voz rouca de sempre. Maurício, obrigado por vir. Ele assentiu. Depois olhou para Geraldo com aquela expressão específica de ex-delegado que não precisa mostrar credencial, porque o jeito de olhar já é credencial suficiente. Boa tarde, disse Geraldo com a compostura de quem ainda está tentando controlar o ambiente. Boa tarde, respondeu Maurício. Você é quem? Geraldo Amorim. E o senhor? Maurício Cardoso. Fui delegado aqui na região por 23 anos. Uma pausa breve. Aposentado. Mas ainda conheço todo mundo que precisa ser conhecido. O Fonseca fechou a pasta. Geraldo olhou para mim. Depois para Clara na porta. Depois para Maurício. O cálculo que ele fez naquele momento era visível. Não no rosto, o rosto continuava composto. Mas nos olhos. Nos olhos é mais difícil esconder. Vou deixar o Dr. Fonseca discutir os detalhes legais com quem for necessário, disse Geraldo por fim. A voz tinha voltado à cordialidade de instrumento. Não vim aqui para criar problema. Vim por preocupação com minha filha. Ela está bem, disse Maurício antes que eu falasse. Eu posso atestar isso pessoalmente se necessário. Geraldo ficou quieto por um momento. Então desceu as escadas. Passou pelo homem largo, que se moveu para acompanhá-lo. Passou pelo Fonseca, que fechou a pasta e desceu também, sem olhar para mim, sem olhar para Clara, com aquela postura de quem prefere ser invisível quando a situação não está indo do jeito que o cliente pagou para ir. Foram até os carros, mas antes de entrar no sedã, Geraldo parou. Olhou para cima, para a varanda, para onde Clara ainda estava parada no batente da porta. Não falou nada. O olhar era suficiente. Entrou no carro. A caminhonete saiu primeiro. O sedã foi atrás. A poeira vermelha subiu, ficou, começou a assentar. O som dos motores foi diminuindo até sumir no fim da estrada. Silêncio. Maurício veio ficar do meu lado, os dois olhando para a estrada vazia. Faísca veio deitar entre os nossos pés, a cabeça nas patas dianteiras, os olhos velhos piscando devagar. Me conta, disse Maurício baixo. Vou contar tudo. Clara desceu do batente e veio até a varanda. Ficou do meu outro lado, os braços cruzados, olhando também para onde os carros tinham sumido. Ele vai voltar, ela disse. Vai, concordou Maurício, sem drama. Mas agora a gente sabe que ele vem.
E quando a gente sabe que vem, já chegou na frente. Clara olhou para ele. Depois olhou para mim. E havia naquele olhar algo que eu só soube nomear mais tarde, quando o dia já tinha virado noite e a fazenda tinha voltado ao seu silêncio de sempre, só que diferente. Um silêncio com mais gente dentro dele, mais pesado no jeito certo. Era confiança. Não a confiança fácil de quem ainda não foi machucado. Era a outra, a que custa, a que vem devagar, a que a pessoa entrega sabendo exatamente o que está entregando e escolhendo entregar mesmo assim. Fui fazer café para os três. E enquanto a chaleira esquentava no fogão a lenha e o cheiro de café tomava a cozinha, eu pensei que tinha coisas que o dinheiro de Geraldo Amorim comprava muito bem e tinha coisas que ele não sabia nem que existiam porque nunca precisou procurar. A diferença entre elas era exatamente o que estava sentado na minha varanda esperando o café ficar pronto. O café ficou pronto e a noite chegou ao mesmo tempo. Aquela noite específica de interior goiano que parece mais escura do que as outras. Não porque a lua falta, mas porque quando tem problema no ar, o céu parece fechar um pouco como se soubesse. O milharal lá embaixo do quintal sumiu na escuridão e só existia pelo som, aquele sussurro constante das folhas que o vento não deixa parar, que às vezes parece conversa e às vezes parece aviso. Sentamos os três na mesa da cozinha. Maurício tomou o café devagar, do jeito que homem velho toma, segurando o copo com as duas mãos, sorvendo aos poucos, sem pressa de chegar ao fundo. Clara tomou o dele em silêncio, os olhos indo da janela para a mesa e da mesa para a janela, num ciclo que eu reconhecia como o de alguém que ainda não consegue desligar o estado de alerta, mesmo quando o perigo imediato passou. Contei tudo ao Maurício, desde o primeiro dia. O milharal, o tornozelo roxo, o corpo leve demais, as noites com luz acesa no quarto do corredor. Contei o pai chegando pela primeira vez, o sedã, a postura, o que ele disse e o que não disse. Contei os 2 carros, o Fonseca, as folhas dobradas que ainda estavam no bolso da minha camisa. Tirei as folhas e coloquei na mesa. Maurício as pegou. Leu com aquela atenção específica de quem passou décadas lendo documentos que precisavam ser lidos com cuidado, não correndo o olho pela superfície, mas descendo até o que estava embaixo das palavras. Quando terminou, colocou as folhas na mesa com uma calma que eu soube reconhecer como a calma de quem viu coisa pior e sobreviveu a ela. Isso aqui é papel de intimidação, disse. Bem feito, mas papel de intimidação. Assinatura sua que eles dizem ter? Precisariam provar autenticidade em cartório, perito grafotécnico, processo que leva meses. Não tem liminar de penhora que sai sem contraditório em caso assim. Olhou para mim. Você não deve nada para nenhuma Amorim Participações? Nunca ouvi o nome antes de hoje. Então, não existe dívida. Existe tentativa de pressão usando aparato jurídico para assustar homem que não tem advogado do lado. Uma pausa. Funcionou por uns 10 minutos, talvez 5. Maurício quase sorriu. Clara estava ouvindo com aquela atenção total que ela tinha. Sem interromper, sem confirmar, absorvendo cada palavra e guardando. O problema real, continuou Maurício virando para ela, não é o papel. Papel a gente resolve. O problema real é o que você sabe. Uma pausa. Ele sabe que você sabe. Sabe que eu vi coisas, disse ela. Não sabe o quanto eu guardo, mas suspeita que é suficiente. Suspeita. Maurício assentiu devagar. Você escreveu o que sabe? Clara levantou, foi até a sala, voltou com o caderno de capa preta. Colocou na mesa na frente de Maurício, mas com a mão em cima, não entregando ainda, segurando. Se eu mostrar isso a você, ela disse, você vai ter uma decisão a tomar sobre o que fazer com o que está aqui dentro. E essa decisão vai ter consequência. Maurício a olhou sem piscar. Eu sei. Então preciso saber primeiro, o que você faz com o que está aqui não vai depender do que for mais fácil para você. Vai depender do que é certo.
Silêncio. Era uma declaração corajosa. Era o tipo de coisa que se diz a um ex-delegado que você conheceu há 40 minutos, que veio por conta de um homem que você também conhece há poucos dias, numa cozinha de fazenda no interior de Goiás, com o pai adotivo provavelmente ainda na estrada pensando no próximo movimento. Era corajoso ou era imprudente, e às vezes as duas coisas são a mesma. Maurício ficou quieto por um momento. Trabalhei 23 anos nessa região, disse por fim. Nesse tempo, vi coisa que me envergonhou de pertencer à mesma espécie. Vi também coisa que me fez pensar que vale a pena. Uma pausa. Se o que está nesse caderno é o que eu imagino que é, não é fácil nem é rápido, mas é o que precisa ser feito. E eu conheço as pessoas certas para fazer. Clara tirou a mão de cima do caderno. Empurrou devagar na direção dele. Maurício abriu na primeira página e começou a ler. Eu me levantei. Não porque a conversa não fosse minha, mas porque havia um momento ali que pertencia só aos dois. Aquele momento específico em que uma pessoa entrega para outra o peso que carregou sozinha por tempo demais e testemunha demais atrapalha. Fui até a varanda, sentei na cadeira da Vera, deixei a noite fazer seu trabalho. Faísca veio junto. Deitou ao meu lado, a cabeça encostada no meu pé. Fiquei olhando o milharal escuro. Maurício ficou até quase meia-noite. Quando saiu, carregava o caderno num saco plástico que tinha pedido na cozinha. Não pelo conteúdo do saco, mas pelo que estava dentro do caderno que ele queria proteger do orvalho da madrugada. Tinha feito anotações numa folha separada que tirou do próprio bolso. Tinha feito perguntas a Clara por quase 2 horas. Perguntas específicas, cirúrgicas, do tipo que só se faz quando se sabe exatamente o que está procurando. Antes de descer as escadas da varanda, ficou parado por um momento. Rubão, Maurício, isso vai durar um tempo, não é processo rápido. Uma pausa. Você entende o que eu estou dizendo? Entendo. E tá bem com isso? Olhei para a porta da casa, onde Clara tinha ficado parada, os braços cruzados, ouvindo. Tô. Maurício desceu. O saveiro branco saiu pela porteira, os faróis varrendo o milharal por um segundo antes de virar na estrada e sumir. Silêncio de novo. Mas um silêncio diferente dos anteriores. Não o silêncio vazio dos 3 anos depois da Vera. Não o silêncio tenso das últimas horas. Era um silêncio que tinha alguma coisa dentro dele, como terra depois de arar, vazia na superfície, mas preparada. Clara desceu as escadas da varanda e foi ficar de pé no quintal, de costas para mim, olhando para o milharal. A lua tinha saído de trás das nuvens e jogava aquela luz que deixa tudo com cor de coisa sonhada. O milho prateado, o chão prateado, ela mesma com um contorno de luz na borda do cabelo. Desci e fui ficar do lado dela. Ficamos assim um tempo, os dois de pé no quintal, olhando para o milho que não precisava de nenhum dos dois para continuar crescendo, mas que crescia ali, na nossa frente, como sempre cresceu, desde antes de qualquer um de nós existir naquele pedaço de terra. Obrigada, ela disse por fim. Não precisa. Precisa. Uma pausa. Você não me conhecia. Não tinha razão nenhuma para fazer o que fez. Tinha uma razão. Qual? Fiquei um momento escolhendo as palavras, porque algumas coisas perdem quando você as diz errado. Quando a Vera morreu, comecei. Eu parei de acreditar que encontrar gente era coisa boa. Fui achando que o melhor jeito de não perder era não ter. Passei 3 anos sem querer nada que pudesse ir embora. Pausa. Aí o Faísca parou no meio da cerca e rosnou, e eu fui ver o que era. E era você. Olhei para o milho. Não fiz por bondade. Fiz porque você apareceu e eu precisava aparecer também. Clara ficou quieta por um bom tempo. O vento passou pelo milharal, e as folhas fizeram aquele som de sussurro que elas sempre fazem.
e um sapo cantou lá do lado do açude, e depois outro, e de repente o quintal estava cheio daquele coro de sapos que aparece depois que a tensão do dia passa e a noite se instala de verdade. Você vai ficar com medo que ele volte, ela disse. Vou. Não havia razão para mentir. Mas fico com medo de qualquer jeito. Homem que diz que não tem medo de nada, ou está mentindo, ou não presta atenção no que acontece ao redor. Ela quase sorriu. Eu senti, mesmo de lado, sem ver o rosto dela direito. O Maurício vai resolver? O Maurício vai fazer o que pode ser feito. O resto depende de coisas que ele não controla. Fiz uma pausa. Mas ele é honesto. E honesto, nesse caso, vale mais do que capaz. Você confia muito nele. Confio. Do jeito que se confia em pessoas que já provaram que merecem. Que é diferente de confiar por esperança. Esperança decepciona, a prova não. Clara cruzou os braços sobre o peito, não do jeito tenso de antes, mas do jeito de quem está com frio, ou com sono, ou simplesmente sentindo o próprio corpo depois de dias em que o corpo foi só um veículo de fuga. Eu não sei quanto tempo vou precisar ficar, ela disse. Não precisa saber agora. Mas você precisa saber. É sua casa. É minha casa e eu sei o que eu quero nela. Uma pausa. Você fica o tempo que precisar. Quando quiser ir, vai. Quando quiser ficar, fica. Não tem obrigação de nenhum dos lados. Ela me olhou de lado. Por que você faz isso parecer simples? Porque é simples. Olhei para ela. A gente complica as coisas simples porque tem medo que se ficarem simples não durem. Mas às vezes simples é só simples. Nos dias que se seguiram, Geraldo Amorim não voltou. Não com carro, não com advogado, não com homem largo de ombros. Maurício me ligou na tarde do segundo dia para dizer que tinha conversado com um contato no cartório de registros de Uruaçu e que o tal documento de dívida tinha irregularidades formais suficientes para torná-lo inválido antes mesmo de qualquer processo. Ligou de novo no quarto dia, para dizer que havia outra coisa acontecendo, que o caderno de Clara tinha mais do que ele esperava encontrar, e que ele estava conversando com gente de Goiânia, gente com autoridade para iniciar uma investigação de verdade. E isso vai chamar a atenção dele de volta, eu disse. Vai, confirmou Maurício. Mas quando chamar, vai chamar do jeito que ele não esperava. Não mais ele atrás dela. Outro jeito, não perguntei mais. Maurício sabia o que estava fazendo. E eu sabia que perguntar demais em certas situações é só uma forma de alimentar a ansiedade sem adiantar nada. Clara acompanhou tudo isso com aquela atenção quieta que era o jeito dela de existir no mundo. Presente sem ser barulhenta, atenta sem ser ansiosa. Nos dias que se seguiram, ela foi encontrando um ritmo dentro da fazenda que eu não ensinei, e ela não pediu licença para ter. Começou a ajudar com o milharal, não no trabalho pesado, que o tornozelo ainda não permitia de verdade, mas nas coisas de observação, de cuidado. Aprendeu a identificar quando a folha estava com bicho, quando a planta precisava de mais água, quando o sol tinha batido forte demais num canto específico e a terra pedia atenção. Tinha jeito para aquilo. Não o jeito de quem aprendeu em livro. O jeito de quem presta atenção de verdade. Uma tarde, eu estava consertando a porteira velha do curral, quando ela apareceu com 2 copos de limonada que ela tinha feito das limeiras do quintal. Sentamos na sombra do jatobá, o maior da propriedade, aquele que devia ter uns 40 anos, e que a Vera adorava porque dizia que árvore grande assim é prova de que o tempo passa e as coisas ficam. Pode te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. A Vera. Como ela era? Olhei para a sombra do jatobá no chão, aquela sombra circular e densa que o sol de tarde não atravessava. Era do tipo que fazia silêncio barulhento, respondi. Você entendia o que ela estava pensando mesmo quando ela não dizia nada. O rosto dela era de leitura fácil, só que ela não sabia disso. Achava que escondia bem. Uma pausa. Gostava de tarde.
Odiava segunda-feira sem razão específica. Fazia bolo de fubá melhor do que qualquer pessoa que eu conheci, e sabia disso, e fingia que não sabia só para ouvir o elogio. Clara sorriu. Você sente falta dela diferente agora. Não era pergunta. Sinto, confirmei. Antes sentia falta de um jeito que doía para dentro. Agora sinto de um jeito que vai para fora. Procurei as palavras. É a mesma falta, mas em vez de trancar, ela abre alguma coisa. Clara olhou para o milharal por um momento. Acho que entendo isso. Ficamos em silêncio, tomando a limonada na sombra do jatobá, com Faísca deitado entre os dois, como ele sempre fazia. No meio, sem escolher lado, convicto de que o melhor lugar é o que pertence a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Na manhã do 12º dia, Maurício ligou cedo. Atendi ainda na cozinha, o café acabando de passar, Clara ainda no quarto. Rubão, tivemos movimentação. Que tipo? O bom tipo. Procuradoria em Goiânia abriu inquérito. Com base no que a Clara documentou, mas umas coisas que meu contato tinha separado de antes, sem ter peça para encaixar. Uma pausa. Ele vai ser intimado essa semana. Intimação formal, com nome, com endereço, com advogado do próprio lado desta vez. Não do lado dele. Fiquei quieto por um momento. Ele vai tentar chegar aqui antes. Pode tentar. Mas agora qualquer movimento que ele fizer na direção da Clara vira obstrução de testemunha, que é crime diferente e mais sério. Maurício fez aquela pausa de quem está escolhendo a palavra certa. Ele é esperto, Rubão. Esperto demais para fazer coisa que vai piorar a situação dele quando já está em inquérito. Desliguei. Fiquei parado na cozinha por um momento com a mão ainda no telefone. Depois fui ao quarto do corredor e bati com os nós dos dedos na madeira. Clara. Pode entrar. Estava sentada na beira da cama, já vestida, os pés no chão, aquele jeito dela de estar acordada antes de parecer completamente acordada. Havia melhorado muito nos últimos dias, não o jeito de se mover, que sempre foi de quem sabe se mover no mundo. O jeito de descansar. A diferença entre os ombros dela na primeira noite e os ombros dela agora era a diferença entre músculo em estado de defesa e músculo que encontrou um momento de trégua. Contei o que o Maurício tinha dito. Ela ouviu sem interromper, sem mudar muito a expressão. Quando terminei, ficou quieta por um tempo que eu aprendi a respeitar. O tempo dela de processar não era o mesmo de outra pessoa. Era mais fundo, mais completo. Acabou? Ela perguntou por fim. Não acabou. Vai demorar. Tem processo, tem tempo, tem coisa que vai aparecer no meio que a gente não previu. Fiz uma pausa. Mas o peso mudou de lado. Ela assentiu uma vez. Levantou da cama, passou por mim, foi até a cozinha. Ouvi o barulho da xícara, da chaleira, do fogão pegando. A rotina dela dentro da minha casa que tinha se instalado sem pedir licença e que, eu percebi, eu não queria mais imaginar ausente. Fui até a varanda. O sol de manhã estava entrando de lado pelo milharal, aquela luz cor de coisa antiga que foi a primeira coisa que eu lembrei quando tentei depois descrever aquela época para a minha sobrinha Débora. Cor de fotografia velha, de memória que ainda não decidiu se vai ou se fica. O orvalho ainda estava nas folhas do milho e cada gota pegava a luz de um jeito que fazia o milharal inteiro brilhar, como campo de coisas vivas que não precisam de ninguém para ser o que são. Faísca veio se deitar ao meu lado. Os olhos velhos, o pelo grisalho no focinho, as patas que travavam quando o tempo fechava. Mais velho do que deveria, mais firme do que o tempo permitia. Coloquei a mão na cabeça dele devagar, e ele fechou os olhos com aquela entrega específica de cachorro velho que já ganhou o direito de confiar completamente. Clara apareceu na porta com as 2 xícaras. Sentou na cadeira da Vera. Não a minha, a dela. E havia naquele gesto, pequeno, inconsciente, do tipo que a gente faz sem perceber e que por isso mesmo diz mais do que qualquer coisa deliberada.
Havia naquele gesto uma naturalidade que me acertou no peito de um jeito que levei um momento para entender. Não era que ela tinha tomado o lugar da Vera, era que a cadeira tinha voltado a ser cadeira de pessoa e não cadeira de ausência. Que aquele espaço que eu tinha deixado vazio por 3 anos, porque vazio parecia mais honesto do que preencher, tinha encontrado alguém que não veio preencher nada. Veio só sentar, só existir, só tomar café de manhã numa varanda de fazenda goiana, enquanto o milho brilhava com o orvalho e o cachorro dormia no chão entre os dois. O milho vai espigar semana que vem, eu disse. Como você sabe? Pelo jeito que a folha dobra quando fica quente. Quando ela começa a dobrar assim, dobrada mas não seca, é sinal de que o espigamento está perto. Ela olhou para o milharal com aquela atenção que ela colocava nas coisas quando queria entender de verdade. Você gosta disso, disse. Não como pergunta, mas como constatação. Não do resultado, do processo. Gosto de acompanhar. Uma pausa. Planta não resolve nada de uma vez. Vai devagar, vai crescendo, vai chegando onde tem que chegar sem pular etapa. Tomei um gole do café. Gosto de coisa que não pula etapa. Clara ficou um momento olhando para o milharal. Eu nunca tinha ficado quieta em lugar nenhum por mais de 2 dias, sem achar que precisava me mover. Ela disse. Sem achar que parar era perigoso. E agora? Ela considerou. Agora acho que parar pode ser uma forma de chegar também. O sol foi subindo devagar sobre o milharal. A luz mudando de cor de fotografia para cor de dia de verdade, o orvalho sumindo das folhas aos poucos, o brilho das gotas cedendo para o verde sólido e firme de planta que está crescendo porque tem raiz e tem água e tem terra que sabe o que está fazendo. Faísca dormia. O milho sussurrava. E eu estava sentado na minha varanda, numa manhã de março do interior goiano, com café quente na mão e alguém ao lado que tinha aparecido do nada num milharal e que, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, ou pedido, ou sequer imaginado, tinha me lembrado que existir não é só aguentar os dias passarem. Às vezes existir é isso. Uma porteira aberta, um cachorro que rosna antes de entender, um tornozelo roxo no meio do milho e a decisão de não passar direto. A decisão de parar. De descer do caminho e ver o que está ali. Porque o que está ali, às vezes, é a coisa que faltava, não para completar. As pessoas não completam umas às outras como peça em encaixe, mas para lembrar que você ainda existe, que suas mãos ainda servem para alguma coisa além de consertar cerca, que a cadeira do lado ainda pode ser cadeira de alguém e não só cadeira de falta, que a vida não terminou, só fez uma curva que você não viu no mapa. E que às vezes, nas curvas que você não viu, o milho já passou da altura do peito e a luz entra de lado com cor de coisa antiga, e um cachorro para de repente e você desce do caminho e o que você encontra muda tudo. Não de uma vez, devagar, do jeito que o milho cresce,